No segundo, no segundo tipo, nós vamos ter a mente do tipo da harmonia entre opostos, ou seja, do quarto raio. É bastante complexa, diz ela, visto que antes de atingir a harmonia, passa através de um conflito que naturalmente produz uma série de erros de atitude, de confusões e de crises. A meta seria poder ser mentalmente os dois lados de todas questões e de toda verdade, sabendo fundi-las numa unidade superior que a inclui a ambas. Mas é exatamente essa tendência fundamental de ver as coisas dualisticamente que degenera em dúvida, incerteza, luta contínua, oscilação e inconstância, além da falta de princípios, são conceitos claros. Esse fato de ver dois lados de uma questão, a pessoa tem que estar extremamente equilibrada e conectada para não gerar dúvidas, oscilações, entende? Porque a pessoa, ela tem que estar pronta, né? Provém de tais oscilações contínuas entre dois princípios. A mente neste tipo, encontra-se frequentemente em rebelião contra princípios morais e mesmo uma espécie de amoralidade, pois falta-lhe o senso do bem, do mal, do justo e do injusto. Além disso, é incapaz de julgar os outros. Por falta de domínio, anticonvencionalismo, excentricidade, originalidade e tendência espontânea a submeter-se às influências de todo gênero no campo intelectual. Ela, por sua vez, ela não vai conseguir chegar a um consenso justo, porque ela não tem o conhecimento da justiça. Falta-lhe o acerto. Essa dualidade cria a ela o desequilíbrio, o desajuste, entende? Este quarto raio, que é a harmonia dos opostos, é extremamente complexa. A pessoa tem que estar bem munida de uma conceituação para poder discernir o bem do mal, o justo do injusto, e nem sempre a pessoa está assim. Acrescenta-se a tudo isso contínuos conflitos inferiores, frequentes crises, dúvidas profundas, pois naturalmente uma tal atitude mental não pode produzir a serenidade e a sabedoria que são conseguidas pelo discernimento e pelo equilíbrio, mas apenas desgraça, sofrimento e agitação incessante. A pessoa, ela não obtém de forma alguma o equilíbrio. Somente a harmonia e a fusão dos opostos numa verdadeira, única e mais elevada poderão dar equilíbrio e calma a este tipo de mente. É uma mente agitada. Nós vamos lentamente identificar essas pessoas com o comportamento. Você vai perceber e analisar qual o raio que está regendo a personalidade de fulano, ciclano e beltrano.
A mente do tipo assim chamado filosófico, que é do terceiro raio, é um tanto difícil de compreender, pois há muito destaque entre os defeitos e qualidades que pode produzir. É, antes de tudo, uma mente viva e ativa, mesmo quando pertence a um indivíduo pouco evoluído, mas sua característica principal é a falta absoluta de senso concreto e prático. É um tipo de mente que se move, pensa e vibra só pelo prazer de utilizar a matéria mental, de raciocinar, embora no vazio e sem objetivo, com argumentos inúteis e sem sentido. Desta típica atitude nascem não poucos defeitos em homens menos evoluídos, por exemplo, astúcia, tendência ao equívoco, à fraude, às trapaças, à insinceridade, à falsidade, à falta de senso do concreto ou de concentração, inconstância, incapacidade de terminar uma coisa começada, muito comum, falta de bom senso e etc. Em outras palavras, se tal tipo de mente pertence a uma pessoa não ainda desperta para a espiritualidade, ainda egoísta e impura, haverá a sujeição da inteligência aos objetivos egoístas e de separação da personalidade. Se uma tal mente, ao contrário, é iluminada pela intuição, temos o filósofo intuitivo, o matemático abstrato, o homem de pensamento e de estudo. Em suma, será a utilização mais fácil da mente e a manipulação das ideias em seu melhor sentido. O filósofo, veja bem, ela abriu duas portas para o que tem a lógica e para o que não tem a lógica. O que não tem a lógica desenvolve uma série de distúrbios, né? A pessoa que se equivoca, a pessoa que é fraudulenta, a pessoa que é trapaceira. Esse é o tipo da pessoa que tem a mente filosófica, no sentido negativo. Mas aquela que tem a mente no sentido positivo, ele desenvolve a intuição, o senso matemático abstrato, o homem de pensamento de estudo. Como é fácil perceber, cada qual poderá descobrir a partir dos próprios defeitos mentais as causas que os produzem, o tipo particular da sua mente e, portanto, poderá passar a agir sobre ela de modo adequado, pois, naturalmente, o modo de corrigir e purificar uma mente do tipo científico será diverso do que se deve utilizar para os outros dois tipos da mente. Muito bem. Segundo ela, para a mente, efetivamente, os efeitos da mente do quarto raio, que provém da excessiva identificação com a forma, com o mundo objetivo, modificam-se com a tentativa de desenvolver a intuição, a sensibilidade psicológica e, além disso, procurando equilibrar a dureza da mente e sua escassa plasticidade com exercícios próprios para o desenvolvimento da imaginação e da fantasia. A mente deste tipo, aliás, geralmente pertence a um indivíduo pouco desenvolvido emocionalmente, carente de amor e de afeto. Portanto, deverá ser desenvolvido e mais utilizado
no seu corpo emotivo, que certamente nestes casos é reprimido ou embrionário. Para a mente do quarto raio, ao contrário, será preciso, sobretudo, autodomínio e depois o desenvolvimento da sabedoria, do equilíbrio e do discernimento. É preciso, além disso, cultivar a calma e a serenidade inferiores, a fim de que, ao surgir um conflito para observá-lo com o olhar desligado e sereno, e saiba despertar e saiba esperar que se resolva sem participar e sem lançar-se insubordinadamente na luta. Será necessário elevar-se ainda mais, e quando se apresentar uma dualidade que deve ser resolvida, melhor será esperar, aguardar que nessa mente se apresente uma terceira alternativa, que inclua as duas outras, fundando-as todas. Então, veja bem, será necessário elevar-se ainda mais, e quando se apresentar uma dualidade que deve ser resolvida, melhor será esperar, aguardar que nessa mente se apresente uma terceira alternativa, que inclua as duas outras, fundindo-as todas. Nós vamos conseguir entender gradativamente todo este processo. Voltaremos.